De novo esse papo que o Nubank vai acabar e deixa todo mundo desesperado. Meu Deus, o meu dinheiro vai sumir do Nubank, o que eu faço? Eu mando o dinheiro para outro banco? Vamos por partes. Primeiro a gente tem que entender que existem bancos, que aí a gente coloca Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, etc. E existem as fintechs, que aí a gente coloca PicPay, Nubank, Recarga Pay e assim por diante. Existem diferenças estruturais nas duas instituições financeiras. O banco segue uma série de regulamentações que são próprias de banco, enquanto as fintechs seguem outras regulamentações que são mais brandas, vamos dizer assim, tem menos obrigações. Eu vou te dar um primeiro exemplo para você entender a diferença entre ambas as instituições. Por exemplo, os bancos que são bancos de fato, eles são obrigados a te fornecerem uma cesta básica de serviços, que incluem 4 saques por mês, 2 extratos por mês, 10 folhas de talão de cheque por mês e acesso irrestrito ao Internet Bank. Isso tudo o banco tem que te dar de graça. Calma que eu vou te explicar por que o banco está te cobrando. E as fintechs não têm obrigação nenhuma de te dar essas coisas de graça. Elas podem te cobrar e tá tudo certo. Eu sei que nessa hora faz uma grande interrogação na tua cabeça, né? Que você fala assim, ué, mas pelo que você tá falando então é pior a fintech do que o bancão. Mas o que eu tô vendo na realidade é que o bancão me cobra um monte de taxa e a fintech não cobra nada, então eu prefiro a fintech. Isso acontece, e a gente sabe que acontece, porque os bancos tradicionais têm metas de venda. Os gerentes têm metas a alcançar, que se eles não alcançam essas metas, eles são demitidos. E existem bons e maus profissionais em todas as esferas da sociedade, e não seria diferente com gerentes de banco. Então aqui a gente está falando de gerentes ruins. Eles vão acionar lá as contas dos clientes que ele tem na carteira dele e vão colocar serviços não solicitados pelos clientes para que ele bata a meta dele de vender produto. Então é por isso que muitas vezes você tem taxa na sua conta do banco que você nunca solicitou aquilo. E muitos clientes, principalmente os idosos, não questionam. Eles não sabem que eles têm o direito legal de ter uma conta gratuita. Então eles acham que é normal pagar R$20 por mês porque a conta corrente tem taxa. E foi nisso aí que as fintechs surfaram, que elas surgiram com a ideia de que, olha, a gente é uma conta totalmente gratuita. Você não paga taxa para manter, você não paga anuidade de cartão. Estigmatizou-se na cabeça dos brasileiros que o bom é a fintech, o ruim é o bancão. Então qual é o benefício da fintech no fim das contas? Na verdade a fintech ela segue, como eu disse, regulamentações mais brandas e ela também não tem o mesmo portfólio de serviços de um banco. Ela não pode te vender alguns produtos que o banco pode. Consórcio, por exemplo, eles não podem vender, financiamento imobiliário eles não podem vender e assim por diante. Então a fintech ela tem menos custo para existir do que um banco. Só que a fintech ela não tem obrigação legal de te fornecer uma conta grátis. O que aconteceu no Brasil foi um movimento de mercado em que as fintechs que surgiram e começaram a se popularizar, surfaram nessa ideia que está no nosso subconsciente de que o brasileiro não precisa mais pagar para ter conta no banco. Ele pode ter uma conta numa fintech. Isso só acontece porque os bancões, mesmo sendo obrigados a te darem uma conta gratuita, eles colocam serviços que você não solicitou na sua conta. Em alguns casos, né, não estou generalizando, aí você pode comentar se já aconteceu com você, aí você comenta para dizer se eu estou errado, e se nunca aconteceu com você, se já aconteceu com um conhecido. Gente, comigo aconteceu muito já, inclusive eu já mostro no vídeo que tá na descrição como eu fiz com que o Bradesco ficasse com o rabinho entre as pernas e nunca mais me cobrasse, porque era batata. Eu ia lá no banco e falava, eu não pedi isso aqui. Ah, eu vou tirar. Eles tiravam, passava 2 meses, eles colocavam de novo. Aí eu ia lá, pegava a fila, perdia dia. Ah, eu não pedi isso aqui. Tirava no outro mês, eles colocavam de novo. Aí um dia eu tomei uma atitude, como eu mostro nesse vídeo, nunca mais, ó, faz 7 anos, nunca mais me cobraram 1 centavo no Bradesco. Então eu vou lembrar você de clicar no final. Qual é o problema com o Nubank então? Por que o Nubank vai deixar de existir? Por que estão falando isso de novo? Por favor, se inscreve e clica no like primeiro, porque você já assistiu até aqui, o assunto é do seu interesse, me valoriza dando essa moral aí. Segundo, deixe na descrição um cupom que você ganha R$20 no Recarga Pay ao fazer um Pix com o seu cartão de crédito de pelo menos R$50. Você não precisa mandar o Pix para ninguém, pode mandar para você mesmo. Na primeira utilização eles te dão R$20 de cashback. O Nubank, se você olhar bem pro nome dele, né? Qual que é o nome dele? Nubank. O que significa bank? O que significa bank, meu bem? Bank é banco. Todo mundo sabe disso, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe o significado da palavra bank. E o Banco Central do Brasil não está mais gostando dessa ideia de instituições que não são bancos, não são regulamentadas como banco, não seguem as regras do banco, mas que usam o nome de banco
como o Nubank, que usa nome de banco em inglês, mas é banco. Todo mundo que não sabe que o Nubank não é banco, quando escuta o nome Nubank, o que a pessoa pensa? É um banco. Eu não vou aqui teorizar por que o Nubank prefere ser fintech e não banco. Se eu falar qualquer coisa aqui, eu não sei, porque eu não tô lá dentro da administração do Nubank para saber. O que eu sei é que, se o Banco Central continuar, conseguir levar adiante essa ideia de que fintechs não podem ter o termo banco, bank, ou variações óbvias da palavra banco no seu nome, o Nubank vai parar de existir enquanto Nubank. O que o Nubank vai fazer? Ele vai fechar as portas? Vai sumir com o seu dinheiro? É óbvio que não, né? Só você ligar o Tico com o Teco aí que você sabe. Mas a gente não tá falando aqui de uma quadrilha, a gente tá falando de uma instituição consolidadíssima. O Nubank vai mudar de nome? Também não vou cravar que isso vai acontecer. Eu acho pouco provável que o Nubank, a essa altura do campeonato, troque de nome. A não ser que muito gradualmente eles comecem a se identificar como Nu. Mas eu acho que esse nome Nu é meio problemático. O que pode acontecer com o Nubank, que eu acho que seria o mais provável, é a instituição tornar-se um banco, começar a ser gerida como banco, agir como banco, oferecer serviços de banco, e aí vai ter futuramente nesse cenário crédito imobiliário, financiamento de veículos, consórcio, toda a cartela de serviços que um banco pode te oferecer. Inclusive, alguns serviços que o Nubank oferece hoje não são geridos pelo Nubank de fato. Por exemplo, o seguro deles é da Chubb, eles têm uma parceria, então a seguradora de fato é a Chubb. O Nubank tem várias camadas dentro dele, né? Dentro da Nu Holding ali. Inclusive tem banco ali no meio também, mas só que não é a conta que você usa, não é o Nubank banco, é outra coisa. Então o Nubank ele pode se tornar um banco, se for do entendimento lá da administração deles, que vale a pena que eles passem a ser um banco, mas por enquanto a gente não sabe. Pode ser também que amanhã ou depois, né? Porque nesse jogo de peixe grande aí, tem muito poder envolvido, né? E eu não posso afirmar nada, mas pode ser que simplesmente o Banco Central desista dessa ideia de que, fintech pode usar o nome bank em inglês, porque no Brasil bank não quer dizer nada. O que vai acontecer com o Nubank? Não sei. Mas o fato é que o Nubank não vai acabar. Na pior das hipóteses, eles vão trocar de nome. Não vão trocar também por um nome muito diferente. Provavelmente vai ser só Nu. Ou então, eles podem simplesmente passarem a ser banco, que seria muito mais fácil e resolveria todos os problemas. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí. Você sabia dessa história? Não é a primeira vez que eu faço vídeo sobre isso, mas é que esse assunto voltou a pipocar, porque parece que agora o Banco Central realmente enfesou. Ele não quer mais fintech com o nome de bank ou banco. Ele quer que ou é banco e vai seguir a regulamentação de banco e vai ser fiscalizado como banco e vai ter custos fiscais de banco e vai oferecer serviços de banco, ou é fintech, que aí vai ser só uma carteira de pagamentos que tem seus serviços financeiros, muita gente sobrevive só com ela, sem precisar de um banco de fato, mas que não é um banco. E lembrando que se você tem um banco que estão te cobrando taxa, não é para cobrarem taxa. Aí você vai fazer o seguinte, vai clicar no link que eu deixei na descrição, vai ver o que acontece, como eu resolvi meu problema, e você também vai resolver o seu. E aí você vai continuar com a sua linda continha lá no Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, enfim, qualquer banco, sem pagar taxa, hoje e nem nunca. Clica aí que eu te vejo lá.